Começando, senhoras e senhores, mais um programa Tempo de Qualidade. Sejam muito bem-vindos a mais um super tema, a mais um super convidado. E hoje nós vamos falar de algo que toca tanto os nossos corações, que é a profecia. Sim, o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Ele sempre usou profetas, mas durante um bom tempo os profetas se calaram. Mas nessa geração ainda há profetas sérios, ainda há profetas que representam a presença de Deus, são a voz de Deus, a resposta de Deus nessa geração. E eu estou aqui diante de um profeta, um pastor, e não porque eu estou entrevistando ele, mas porque eu acabei de vivenciar algo que Deus usou ele para falar com a minha esposa, comigo, com a minha família. Então sim, é um profeta, um homem de Deus, que está aí durante muitos anos no seu ministério, é pastor, é escritor de 9 livros. Pastor Gilberto Luiz, seja muito bem-vindo ao programa Tempo de Qualidade. Zael, boa noite, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a todos que estar nos assistindo. Foi algo muito impactante hoje, e conhecer a sua pessoa foi algo muito interessante, porque é uma pessoa muito especial. Zael é alguém especial, posso dizer com toda segurança no meu coração que é alguém especial. Amém. Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho da verdadeira missão do profeta. Eu acho que é importante para todo cristão, para toda pessoa que não é cristã, qual que é a verdadeira missão do profeta? Então, nós precisamos entender, essa é uma pergunta que quase todos os lugares, podcast, quase todos os lugares que a gente vai, sempre essa pergunta, tá? Existe o ministério profético ou o ministério profético cessou? Porque a gente tem que entender que há uma diferença entre o profeta do Antigo Testamento e o profeta no Novo Testamento. E durante muito tempo existia uma certa confusão, principalmente depois da Reforma Protestante, na questão seguinte, que as pessoas diziam, o ministério profético cessou. Então, depois da Reforma Protestante, tiveram duas divergências. A primeira foi que eles restabeleceram, dos 5 ministérios de Efésios 4:11, eles restabeleceram o pastoral, ou seja, tinha o ministério pastoral, depois restabeleceu o ministério de mestres e depois o ministério de evangelista. Eles entenderam que o ministério apostólico tinha acabado porque não existia apóstolo, porque eles baseavam o ministério apostólico na questão dos apóstolos primários, que eram os 12 que andavam com Cristo. Então eles diziam, depois daqueles 2 não existia, mas claro, toda a igreja, na história da igreja, os pais da igreja, sempre houveram apóstolos, não como os apóstolos primários, que tinham poder de doutrinação. O que eles falavam se tornava uma doutrinação para a igreja, mas os apóstolos continuaram. Aí depois eles chegaram à conclusão que não existia o ministério profético, porque os profetas tinham cessado, porque Jesus usou uma expressão dizendo que a lei e os profetas se findaram em João. E aí foi uma base que eles pegaram para desacreditar que poderia existir um ministério profético. Que é uma coisa tão simples de se entender. Que na verdade, quando Jesus está dizendo que a lei e os profetas findaram em João Batista, Jesus está dando ênfase que todas as profecias concernentes ao seu nascimento, que ele nasceria, tomaria forma humana, que o Cristo, que o Messias nasceria, ele está dizendo que em João a lei e os profetas e todas as profecias, elas se convergem em João. Ou seja, depois de João Batista, quem dissesse o Messias ainda vai nascer, ou profetizasse que o Messias viria, que ele tomaria forma humana, que o verbo se tornaria carne, então ele dizia que não tinha como, porque em João se findou. Só que quando você olha para a igreja primitiva, principalmente em Atos capítulo 13, a Bíblia fala que tinha profeta. Tinha lá profetas como Ágabo, e o próprio Paulo tinha um ministério profético. Agora, só que o que aconteceu? Então, Deus está fazendo nesse tempo, desde a década de 80 para 90, Deus está restaurando o ministério profético outra vez. Então hoje a gente está vendo a evidência e a necessidade do profético para a igreja. Durante muito tempo, pastor, foi falado que a profecia era a palavra revelada. Até que ponto isso, confere? E a questão da profecia, sim, não só a palavra revelada, transmitida para as pessoas, mas também a Deus, a voz de Deus sendo revelada através de uma profecia. Exato. A questão que a gente tem que entender é que, por exemplo, todo mundo foi chamado para profetizar. Mas que quesito que é para profetizar? Ou seja,
lá no livro de Apocalipse, João fala do espírito da profecia. E o espírito da profecia era o que? O espírito da profecia era para testemunhar acerca de Jesus. Então, ou seja, todos nós, como estamos pregando acerca de Cristo, acerca da ressurreição, nós estamos profetizando, proferindo, falando acerca do seu testemunho, e com isso nós estamos profetizando acerca do Cristo. Agora, Paulo, no capítulo 12 de Coríntios, ele fala acerca dos dons, da operação do Espírito. Ali ele fala da profecia do dom. O que é um dom? Um dom, nós dizemos em espanhol, é um regalo, é o charisma, é um presente que Deus deu. E para que servem os dons? Os dons são habilidades para a igreja. Eles são para habilitar o corpo. Ou seja, para que serve a profecia? Para corrigir, exortar, para dar consolação, para dar direção. Às vezes Deus quer consolar uma pessoa. Então isso é o que? O dom é operado, e Paulo diz assim, que o Espírito, ele dá de acordo com a necessidade do corpo. Não é todo dia que tem necessidade. É quando há necessidade, levanta-se alguém no dom da profecia. Agora, Efésios capítulo 4, verso 11, fala sobre o ministério profético, do ofício profético. Não é igual ao ofício do Antigo Testamento, mas existe o profeta do Novo Testamento, ou o profeta da graça, que a gente chama. E o ofício do profeta é o que? É a mesma coisa, corrigir, dar orientações. E nem sempre o profeta do Novo Testamento, ele vai dizer, por exemplo, usar assim diz o Senhor. Ou às vezes o profeta do Novo Testamento, ele vai dar direções usando a própria palavra, que por si próprio já é uma profecia, já é um direcionamento. Então, ou seja, o profeta do Novo Testamento, ele tem essa característica. A questão principal em relação a as pessoas dizem, não, a profecia é a palavra. Eles estão certos em dizer que ela é a profecia. Ou seja, eu sempre digo que o assim diz o Senhor, o instrumento é humano. Pode haver uma falha porque o instrumento é humano. Ou seja, na interpretação, na hora da transmissão. Agora, o assim está escrito, que é a palavra, essa é a profecia, ela é irrevogável, ela é válida, porque ela não tem nenhuma mistura. Que legal. Pastor, e quando é que você descobriu esse chamado da profecia? Então, na verdade, eu nasci dentro de uma igreja pentecostal. Então, eu por muitos anos, eu criei uma certa resistência contra o movimento no que tange ao movimento profético. Eu me frustrei, como muita gente que está nos assistindo agora, possivelmente vai se identificar com isso aqui. Se frustrou com essa questão da profecia, recebeu uma mensagem profética, alguém no dono ou na operação entregou uma mensagem, ou às vezes por emoção, porque às vezes tem a emoção e a pessoa pode confundir o sentimento da emoção de querer ajudar e transformar, dizer isso em nome de Deus, e alguém recebe isso como uma profecia e se frustra porque não cumpriu, porque o que vem de Deus passa pelo teste do tempo, mas você cumpre, passa pelo teste do tempo, mas vai tomar ao seu rumo pela qual Deus direcionou e pela qual Deus direcionou. Agora, eu tive essa resistência e durante muitos anos eu fiquei resistente ao ministério profético. Eu me tornei cético. Olha só. E isso me fez uma questão seguinte, porque quando você trata as coisas espirituais como coisas natural, a questão é você se tornar um homem muito natural. Aí você perde aquele quesito da espiritualidade. Querer tudo uma explicação. Exato. Aí o que acontece? Aí você se torna tão normal que isso, em vez de você criar um relacionamento com Deus, você começa a se distanciar de Deus. E isso gerou em mim uma deficiência de caráter. Porque essa é a tendência de quando você perde a percepção das coisas espirituais. Então eu, por não acreditar muito no movimento, isso foi me distanciando. Então eu fiquei, para você ter ideia, com muitos anos sem pastorear. Entreguei meu pastorado e falei, vou ser membro de uma igreja. E fiquei muitos anos como membro da igreja, cuidando da minha vida pessoal. Porém, isso foi criando uma deficiência de caráter. Porque a igreja conhece 3 níveis de pecado: prostituição, adultério e fornicação. Mas da palavra e não cumprir ela, a gente vê como escândalo ou como irritação. Mas é pecado. Qualquer coisa que eu provoque a ira do meu irmão, eu cometi um pecado. Ou seja, comprar e não pagar, deficiência de caráter. Pedir emprestado e não devolver, deficiência de caráter, é pecado. Porque a partir do momento que você desenvolve isso cria que me corrompeu totalmente.
por não acreditar e por não entrar nessa questão de manter minha espiritualidade. E Deus ficou 6 anos falando comigo. 6 anos falando comigo, olha, eu vou te quebrar, vou te consertar, vou te reposicionar. E eu dizia para todos os profetas que eu profetizava, dizendo, não é Deus que está falando. Porque Deus não quebra, Deus levanta. E assim, em diferentes lugares, eu lembro que Deus ficou tanto tempo falando comigo, com os adultos, que nos últimos 2 anos, antes de eu sofrer um acidente, foi num acidente que eu tive um encontro. Eu sempre digo que a minha conversão foi num acidente. Olha só. Por mais que eu nasci, Deus dos meus 7 anos eu estou inserido na igreja, Deus dos meus 18 anos eu comecei a cuidar das coisas de Deus, a cuidar de igreja, eu digo que isso para mim foi só um período. A minha conversão, o meu encontro real com Deus foi no dia, eu lembro perfeitamente, 18 de outubro de 2014, quando eu tive um acidente. Durante 6 anos eu fico falando, eu vou te consertar, eu vou te levar à casa do oleiro. E cada vez, o problema é que parecia uma coisa combinada, porque eu ia para o México, Deus usava alguém lá. Eu ia para a República Dominicana, Deus usava alguém lá. Eu ia para o interior da Espanha, Deus usava alguém. Eu corria para o Brasil, Deus usava alguém. Só que eu criei uma resistência. Essa coisa até tá maluco. A graça levanta, não quebra, mas no fundo eu sabia que eu não estava alinhado ao propósito de Deus. Olha só. Aí Deus começou a usar as crianças. E tem 2 coisas que me marcou. Eu estava, em 2013, eu estava em Guadalajara, no México. Estava fazendo uma conferência com um pastor amigo meu, nós fizemos uma conferência em 3 dias. E eu desci, e no último dia eu terminei, e no outro dia eu estava indo embora, estava descendo no elevador. E tinha uma senhora com uma criança, mais ou menos 5 anos, me esperando no salgão, na saída do hotel. E ela disse assim, pastor, tenho que falar contigo um pouquinho. E eu falei, não, fala, o que foi? Não, meu filho tem uma mensagem de Deus para você. Eu falei assim, meu Deus, até aqui. Será que as mães também têm essas coisas na cabeça? Eu olhei para a criança assim, você deve ter mais que 5 anos. E eu, para me livrar dela rápido, eu falei, não, meu táxi está ali fora, ali, tem que ir para o aeroporto, que tem que voltar para casa. Me fala logo aí o que aconteceu, o que ele quer falar. Eu falei, pastor, primeiro dia, você estava ministrando, eu te vi como um vaso, só que eu só vi a sua cabeça, embaixo eu estava como o formato de um vaso. Meu Deus. E eu olhava e o senhor estava todo trincado. E eu, amém. E no segundo dia, eu vi o senhor como um vaso, só que grande, igual que nós temos lá na nossa sala. Vi sua cabeça, só que estava todo rachado e faltando um monte de buraco. E o senhor estava falando, e quando o senhor falava, saía como se saísse água de dentro do senhor. Uau. O vaso não retia. E eu falei assim, gente, isso é uma criança? E eu assim comecei a analisar. Aí quando foi no 3º dia, eu vi o senhor, quando eu olhei para o senhor assim, fez tuf, quebrou. Quando quebrou o senhor, eu vi uma voz. Eu olhei e pensei que era a mamãe que estava falando comigo. Uma criança de 5 anos, sabe? Meu Deus. Falando como se fosse um adulto. E ela disse assim, eu pensei que era a mamãe que estava falando comigo. Quando eu olhei, mamãe estava levantada orando. E aí a voz falou igual a voz da mamãe. Diga para ele que está mais perto do que nunca de eu levar ele na casa do oleiro. Uau. Quebrar ele e refazer tudo de novo. Olha só. Essa foi uma das primeiras, assim, que dessa vez me chocou. E depois foi 15 dias antes do meu acidente, eu estava pregando no interior de Minas. E eu tinha um Ford Fuso e eu sempre deixava aqui na casa da minha irmã. E eu fui e tal, e terminei de ministrar. Quando eu termino de ministrar, tô descendo no altar, uma criança vem e puxa a beirada no meu paletó e diz assim, pastor, criança, pastor, me dá uma bala. Eu disse, não, pastor, não tem bala. Não, tio, me dá uma bala. Se não tem uma bala. Aí ele diz assim, tio, ele tá rindo do senhor. Eu disse, quem, meu filho? Ele. Aí eu olho para trás e só vi a parede da igreja, o fundo do púlpito. Ele disse assim, ele, tio, o senhor de cabeça branca. Na hora que ele falou, eu sentei. Porque na hora veio Apocalipse capítulo 1, que seus cabelos são brancos. O seu é como um ancião de dias. Sentei. Eu falei, o que ele está falando? Ele está dizendo que vai quebrar o senhor todinho, tio. Eu estou vendo o senhor todo quebrado. O senhor está igual meu molequinho de cera, tio, uma criança. Igual o seu molequinho de cera. Ele vai quebrar e fazer o senhor de novo. Falou que vai doer só um pouquinho, tio. O senhor está todo sujo de sangue, tio. Saiu correndo, voltou de novo e falou assim, tio, me dá uma bala. Naquele dia eu comecei a ficar impactado. Pastor, me disse que tu conseguiu uma bala para essa criança. Não consegui.
Eu fiquei tão impactado com aquilo. Que coisa. Porque mexeu nas minhas emoções. Deus, ele usa quem ele quer. Exatamente. É criança, é homem, é mulher. E aquele dia eu fiquei tão impactado linda. porque foi uma criança. 15 dias depois eu estava no João 23. Uau. Eu estava no Ford Fuso, faltava 2 dias para voltar para Espanha. E eu estava voltando de Sete Lagoas, indo para o Centro Belo Horizonte para uma vigília. Quando eu estou chegando próximo da Cidade do Galo, não é aquela curva boba que você faz assim, você já está vendo que está vindo lá na frente. Quando eu fiz assim, estralou a barra de direção fogo e as macinetes estourou. Se eu falar isso, qualquer engenheiro mecânico, se ele não vê o lado pericial, ele não acredita que as macinetes de um carro andando soltou, que é quase impossível. Eu nunca tinha ouvido algo parecido. Impossível. Aí a barra de direção fogou e as rodas começaram a ficar boas. Eu só tenho que registrar na minha cabeça, como eu estou falando aqui agora, só as 2 primeiras capotadas. Só via o carro capotando. A 110. Deu PT num carro a 110. Aí eu entendi uma coisa, que quando Deus quer fazer uma coisa, não importa a velocidade que você está, Deus tem o poder de fazer para colocar reposicionar uma pessoa no seu propósito. Uau. Deus vai até os seus limites. E como é que foi as fraturas? Como é que Depois foi após isso? Eu acordei no João 23, no João 23 no hospital, né? Pronto-socorro. João 23 é um hospital? É um hospital lá Perfeito. Pensei que tu estava dando uma referência bíblica aqui. João 23 é um Explique, hospital. porque atenção, espectadores, ouvintes da Rádio Felicidade, ele é mineiro, né? Então João 23 é um hospital. Um hospital da Grande Belo Horizonte. E aí quando eu cheguei, acordei no outro dia, 6h30 da manhã, que eu voltei em si, eu entrei em choque. Uau. Porque eu puxei meu corpo e eu estava paralisado, a cintura para baixo. Aí eu comecei a entrar em pânico. Você não lembrou de cada das profecias? Não lembrei, só fui as profecias eu lembrei depois. Aí eu entrei em choque, chamei a enfermeira e disse assim, que tipo de medicamento que o médico me deu, porque eu estou paralisado. O médico veio, mas o médico do plantão já sabia da minha situação. Ele veio, calma, seu Gilberto, que o senhor sofreu uma pancada muito forte na sua vértebra. E isso pode ser que devido ao choque, paralisou o senhor, mas daqui 2, 3 dias vai desinchar e os seus movimentos vão voltar. Mas ele falou muito sem segurança. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí eu tô vendo médico entrando e saindo. Aí eles me removeram e levaram para o Hospital São Lucas. Quando eu cheguei no Hospital São Lucas, que a ficha começou a cair. Uau. Que eu vi que meus movimentos não estavam voltando. E aí, por intermédio de uma amiga minha que joga vôlei, pastora Fabiola, que jogava no Kodosvak da Rússia na época, né? Ela jogou no Osasco, tinha sido vendido pro Kodosvak da Rússia. A Fabiola da Seleção Brasileira? Exato. Uau, sou fãzaço dela. Beijo pra ela, espero que ela esteja assistindo esse programa. Aí ela pegou e conseguiu contactar alguns médicos, Dr. Rodrigo e Dr. Eduardo, assumiu o meu caso. Mas aí quando ele fez todo o procedimento, 8 dias que eu já estava nesse impasse, aí depois que me levou para ressonância, fez todo o exame, chamou minha mãe e disse assim, olha, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma mais ou menos. A boa é que eu vou conseguir fazer a cirurgia do seu filho. Vamos esperar um pouco aqui. E eu estava em quarto particular, porque ela providenciou tudo. Ele assim, só que a péssima é o seguinte, seu filho fraturou a L1, L2 e a 4. E a 3 está toda destruída. Ele perdeu os movimentos, porque ela, como é o single cartilagem, ela estourou e entrou. E como a medula é muito sensível, aí ela estourou dentro. Estourou essa lombazinha assim. Ela estourou e por isso que parou meus movimentos. Falou assim, eu vou conseguir fazer a cirurgia dele. Mas infelizmente a medicina trabalha com possibilidades. Mas pela medicina, seu filho, pela estrutura do estrago que tá aí, ele vai pra cadeira de roda. Uau. Quando eu falei isso com a minha mãe, eu entrei sim em transe. Entrei em choque. Que idade você tinha? Hoje eu tô com 41, há 7 anos atrás estava com 34, isso. Mais ou menos. E aí eu entrei em transe. Falei, meu Deus, e agora? Comecei a ficar assim. Aí a minha mãe joelhou na beirada da cama. E foi aí que eu lembrei das profecias. Porque quando a minha mãe ajoelhou, ela disse assim, tem 16 anos, eu tenho 14 irmãos. Então minha mãe disse assim, 14 irmãos, lá no Vale de Jequitinhonha funciona assim, não tinha TV não. E aí o que acontece? A minha mãe ajoelha na beirada da cama e fala assim, tem 16 anos que você não vai numa ceia de Natal. 16 anos que você não passa uma virada de ano com seus irmãos. E a pergunta que eu te faço agora, a gente sabia que você estava cuidando das coisas de Deus, cuidando da igreja, cuidando das ovelhas, cuidando de tudo isso. E a gente orava, Deus, Gilberto não está, mas vamos orar que graças a ele nós conhecemos o Evangelho.
Então, graças a Ele, nós podemos desfrutar do Senhor. Então, a gente orava por você, para Deus te abençoar, porque você estava fazendo um bem maior, pois você não estava junto na mesa da comunhão com seus irmãos. Agora, a pergunta que eu te faço, esse é o pagamento que Deus te dá agora? Eu teria resposta para qualquer pessoa, para minha mãe eu não tive. Uau. Aí ela entrou em transe, choque. E naquela hora que ela falou isso, dentro de mim rompeu uma coisa. Eu comecei a lembrar dos 6 anos das profecias. Aí eu comecei a chorar. E o choro da minha alma foi tão forte porque lá no fundo eu sabia que eu não podia pedir misericórdia, não podia pedir Deus fazesse um milagre. Eu tive que me silenciar, colocar na minha mente que eu estava sendo tratado por Deus, que a minha condição de ter saído fora do propósito, minha deficiência de caráter, tudo que me distanciou do altar, tudo é o que tinha me levado para aquele lugar. E eu sabia que eu não podia pedir perdão, não podia pedir misericórdia, eu tinha que aceitar porque era juiz de Deus. Precisava passar por isso. Eu não podia dizer, Deus, o Senhor pode me curar? Mas se Ele me respondesse ali naquela hora, eu iria dizer para mim, não, você provocou a situação para me trazer aqui. Porque isso que eu falo que o investimento de Deus na vida de um ser humano é muito caro. Deus investe. E talento, por mais que sejam talentos, eles têm que ser multiplicados, porque o seu Senhor vai querer o resultado. Que história linda. E em quanto tempo tu te recuperou daí, pastor? E aí eu passei por todo esse processo, e aí foi nesse período que eu tive a experiência com Deus. Quanto tempo de recuperação para voltar a caminhar novamente? Mais ou menos, com cirurgia e tudo, 58 dias. Muito rápido. Todo o processo foi rápido. Muito rápido. Porque Deus me visitou com 14 dias com esse processo. Depois que eu já sabia com o diagnóstico, 3 horas da manhã, começou a ventar como se fosse um ventilador, um vento batendo forte na minha cara. Eu toquei a campainha, chamei a enfermeira e disse, Sheila, desliga o ar-condicionado, o ventilador, que o vento tá forte. Eu falei, não, seu Gilberto, aqui, o senhor parece que não é mineiro. Em Belo Horizonte, nessa época, tá frio, não tem como ligar ar-condicionado, não tem nem ventilador aqui. Uau. Mas por descargo de consciência, eu vou ligar e desligar. Ligou e desligou. Ela saiu, quando ela bateu a porta, o vento veio, como se alguém tivesse colocado um ventilador na minha cara. Aí saiu uma voz e diz assim, eu sou o Senhor Deus, que te parei nesse lugar aqui. Os médicos disseram que você vai para a cadeira de roda, porém eu, teu Senhor, te parei nesse lugar. Estavas correndo como Jacó, e correndo não poderia ouvir minha voz. Eu te parei aqui porque eu vou te tratar de dentro para fora, porque você saiu do meu propósito e eu vou cobrar cada centavo que eu investi na sua vida. Aí Deus começou a falar comigo. Abriu uma tela na minha frente e eu comecei a ver a projeção minha de quando eu era criança, correndo, que eu calcei o primeiro sapato, eu tinha 12 anos de idade. Nós era pobre demais, é assim mesmo. E eu calcei o primeiro sapato, eu tinha 12 anos. E aí eu vi quando eu era criança correndo lá e foi aumentando a visão como se fosse uma coisa gradativa, né? E Deus falou assim, olha quem era você, olha de onde eu te tirei. Você não teve padrinho, olha os lugares que eu te levei, olha as nações que você pisou, olha os privilégios que eu te dei, olha os acessos que eu te dei. Eu, teu Senhor, investi sobre ti. E eu vou cobrar cada centavo agora. Eu te parei aqui que eu vou te tratar. E naquilo que você mais duvidava, eu vou fazer você ficar louco no meu espírito. E ele diz assim, porque você entristeceu os meus pequenininhos, entristeceu o meu espírito. Quando Deus falou isso, depois que eu fui ver, porque cada vez que alguém profetizava para mim, eu repreendia, eu machucava o coração das pessoas. As pessoas ficavam tristes. Aí Deus falou assim, porque você entristeceu o coração dos meus pequenininhos. Estava de algum jeito ferindo a rocha. Exato. Que coisa. E aí Deus falou comigo. E daquele dia diante, Deus falou assim, eu vou ativar um ministério profético a nível de nações. Uau. Eu vou te mover numa dimensão que ambientes vão assustar. E eu vou destravar o profético e vou levantar pessoas que serão ativadas no ministério profético. E uma das frases que eu jamais está no meu livro, agora eu vou lançar agora, que é Páginas Viradas, Reconstrução da História, onde é que eu conto toda a minha história. Aqui eu só estou dando uma pincelada. E Deus disse uma coisa para mim que eu nunca vou me esquecer. Dizer, te darei sensibilidade. Quando alguém dizer assim, diz o Senhor, e eu não estiver na voz, te darei discernimento que eu não estou na voz. Porque há muitos dizendo assim, diz o Senhor, quando eu na verdade não estou na voz. São as suas emoções. Uau. E daquele dia em diante, Deus pegou
Era 3 horas, quando o vento fez, saiu, a Sheila estava do meu lado. Tudo isso foi na hora do vento. Na hora Deus do se vento. manifestando como vento mesmo. O vento batendo na minha cara. E não tudo vi uma isso ele pessoa falando com você. falando, só a voz saiu do vento. Incrível, incrível. Pra mim não durou mais que 2 minutos, era 3 horas da manhã. Uau. Pra mim não durou mais que 2 minutos. Quando o vento fez, saiu do quarto, a janela estava clara e a Sheila do meu lado, era 6h20 da manhã. Uau. E ali tudo começou. Dali eu comecei, Coisa linda. eu já sabia do meu processo, sabia que meu final não era cadeira de roda. E dali Deus começou no hospital mesmo a ativar o ministério profético. Naquilo que eu não acreditava, Deus começou a mover. Que coisa linda, pastor. Que testemunho lindo, que história linda. E me conta, você tem uma escola de profetas hoje, né? Hoje são 9 livros escritos. Esse que você vai escrever da autobiografia vai ser o 10º, é isso? Vai ser o 10º agora. 10º livro. E fala um pouquinho também dessa escola de profetas. Como é que funciona uma escola de profetas? Na verdade, é porque nós fomos analisar que existiam escolas teológicas que formavam pastores, escola de apostolado, escola para formar evangelistas como lá o Oral Robert e muitos outros que existem. A própria escola do Billy Graham, ela treina evangelistas para sair pelo mundo afora. Nós tínhamos escola para formar mestres, doutores, mas nós não tínhamos uma escola de profeta. Porque às vezes a pessoa ela tem um dom, mas ela não sabe como se mover no dom. Porque a gente atribui assim, é Deus. Claro que é Deus, mas no ministério da graça, nesse tempo da graça, até o ministério profeta tem que ser trabalhado. Ele tem que ser instruído para ele ser equilibrado, para não começar as loucuras que acontecem. Você tem que ter... O que acontece nas escolas? A gente treina, a gente fala sobre o profético à luz da Bíblia, ensina o que é o ofício de um profeta, ensina as pessoas a ativar os seus dons, porque nem todo mundo vai ser profeta, mas Deus vai ativar o dom da cura, que está tudo dentro do profético. Qualquer manifestação sobrenatural está dentro do profético. Então nas escolas nós ensinamos, treinamos as pessoas, ensinamos elas como exercitar através da oração, através do jejum, através da entrega. Um treino que Samuel teve, né? Exato. Samuel foi treinado para ser profeta. profeta. Nós baseamos as escolas justamente nas escolas, porque o precursor das escolas de profeta foi Samuel. Elias deu continuidade, Eliseu deu continuidade e muitos outros deu continuidade. Uau. Então, ou seja, as escolas de profetas eram importantíssimas para que houvesse esse treinamento profético. Muito bem. E para participar dessa escola de profeta hoje, é algo só interno da igreja? Como é que funciona? Hoje nós, por exemplo, hoje nós fazemos em parceria com outros profetas. Hoje, por exemplo, eu trabalho muito com o profeta Vinícius Iracete. Então nós fazemos com ele, nós fazemos uma escola uma vez por mês, em diversas partes do Brasil. Então ele escolhe um hotel e nós fazemos uma inscrição, as pessoas vão lá e participam. Tipo um seminário, então. Exato, é um seminário. E nós temos um projeto, que é um projeto nosso, que é a imersão. A imersão a gente faz, inclusive agora dia 19 de fevereiro nós temos uma imersão agora, que é desbloqueando o mover profético. Então nós temos as imersões proféticas também. Vira e mexe nas nossas redes sociais, a gente divulga sobre esse treinamento. As imersões são treinamentos online, que às vezes a pessoa não tem condição, mas no conforto da casa dela a gente faz treinamento para que as pessoas treinem e despertem o dom e conheçam o dom que ela tem também. Porque às vezes você tem um dom e você não tem conhecimento dele. Verdade, não sabe como, né? Exato. Que coisa linda. Como é que o pessoal faz para adquirir os seus livros? Como é que o pessoal faz para te seguir? Como é que o pessoal faz para acompanhar as tuas pregações, as tuas reflexões? Senhoras e senhores, estamos falando aqui com um homem, com um profeta, com um pastor que viajou quantas nações já? 57. 57 nações. E o pastor me contou que ele faz culto 5 horas da manhã, porque é às 9 da noite. Em qual país? Quase 9, 10 horas no México. No México. Ele tem um grupo de pessoas que ele faz culto toda semana, né? Agora nós estamos num período de 15, vai encerrar segunda-feira agora. Então a gente está fazendo esse programa, daqui a pouquinho ele já tem que fazer esse culto. Realmente é um profeta, um pastor que está trabalhando muito. Como é que o pessoal faz para acompanhar todo esse trabalho, pastor? Então, para acompanhar a gente, nós trabalhamos muito tempo, durante algum tempo, mais pelo Instagram. Hoje nós estamos fortalecendo mais o nosso canal do YouTube. Mas para ficar por dentro de todo o nosso ministério, você pode acessar aí, www.profetagilbertoluiz, eu sempre digo Luiz com S, gente,
www.profetagilbertoluiz.com. Lá no site tem todas as informações dos nossos livros, como faz para adquirir. Tem lá toda a nossa história lá e todos os nossos lançamentos. E lá também tem os nossos cursos lá, porque nós temos alguns cursos lá que as pessoas podem adquirir e ela pode começar a entender o que é o ministério profético. E também o nosso Instagram, PR Gilberto Luiz. No nosso Instagram sempre tem alguma informação lá. E o nosso canal do YouTube é Profeta Gilberto Luiz. Só colocar lá que você vai achar. Se inscreva no nosso canal, nos segue lá no nosso Instagram e nosso Facebook na página Ministério Gilberto Luiz. Vai lá, você vai ficar por dentro e vai receber também muitas orientações e muitas palavras que vão destravar seu destino profético. Esse programa foi para você conhecer só um pouquinho, né, da história desse grande homem de Deus. Para você que não conhecia, porque muitos conhecem já o pastor, já estão acompanhando a sua trajetória. Então eu quero agradecer, pastor, a presença aqui no programa Tempo de Qualidade, na Rádio Felicidade. Hoje nós estivemos na Rádio Felicidade, você falou poucos minutos e já teve ouvintes mandando, estou aqui arrepiado, estou sentindo a presença de Deus. Então é notório, pastor, que onde você vai, Deus realmente usa. E eu comecei esse programa falando que a minha família, minha esposa, nós somos provas do quanto Deus usa ele com profecia, porque estávamos bem, com o coração totalmente tranquilo, viemos aqui realmente para viver esse momento juntos, para comer um lanche bom que eu fiquei sabendo que ia ter, mas para estar mais com essas pessoas especiais. E Deus usou ele para falar algo muito interno da nossa família. Minha esposa até agora está chocada e a gente fica muito impressionado com as formas que Deus fala. Pastor, eu quero agradecer mesmo pela tua vida, te honrar como homem de Deus, porque tu doa toda a tua vida pelas pessoas, para levar a presença de Deus para as pessoas, para alertar as pessoas, para fazer as pessoas ouvir. Deus fala com todo mundo. É claro. Só que tem algumas pessoas que às vezes precisam de algum sinal. De algum sinal, de homens, né? De um empurrãozinho também. Um empurrãozinho, né? Para eles aí, sim, realmente Deus está falando isso. Aconteceu na sua vida e acontece na vida de todos nós. Então, pastor, que Deus continue te usando. Amém. Conta sempre comigo, com tempo de qualidade, com a Rádio Felicidade. Glória a Deus. Misael, Deus abençoe. E Deus abençoe a todos os seus ouvintes. E é uma pessoa sensacional. Eu, de verdade, estou muito alegre de ter conhecido sua pessoa. E tenho certeza que esse programa aqui faz toda a diferença na vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe. Viu? É uma honra, pastor. Esse foi mais um programa Tempo de Qualidade. Semana que vem tem mais programa. Se inscreva no nosso canal. Deixa o like, gente. Compartilhe. Muitas pessoas precisam entender, saber que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele sempre usou profetas. Enquanto nós estivermos aqui, Ele vai usar profetas. E diga, eis-me aqui, Senhor, para me usar também. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.